filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se sou pai, onde está a minha honra? E se sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Tem alguém mostrando a Bíblia hoje? Tem? Não tem ninguém se mexendo? Mexendo, tá, eu vi lá mexendo. Agora eu vi mexendo. Malaquias 1:6. É isso mesmo, meu filho? É 1:6 mesmo? O filho honra o pai. O filho honra quem? Quem é que tem que honrar quem? É o pai ou é o filho? É o filho. O filho honra o pai. E o servo ao seu? Se sou pai, onde está a minha honra? Ele pergunta. E se sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Ele está falando da oferta. Mais na frente você vê. Quando alguém oferece, tendo um animal macho, um animal saudável, oferece um animal defeituoso, do seu rebanho. Então você que está em casa ou em algum lugar, essa semana, ela é uma semana decisiva, para essa obra. Você deve saber do que Deus tem feito em relação à televisão. Eu sei que eu vou apanhar mais um pouquinho, mas o que eu posso fazer? Eu quero pregar a palavra de Deus. E televisão, para essa obra, é para pregar a palavra, é para exaltar o nome do Senhor. Amém? Nós vamos entregar a chave. Quem não tem ainda essa chave, faz assim. Hoje eu entrego para você. Não agora. Agora é a hora da palavra. Mas ainda eu entrego. E você que está em casa, e você do estado do Rio, apresente o seu comprovante, a sua oferta. Você aqui. Você que está em casa, liga para cá agora no 3577 3800 3488 3050. Põe no caracteres, por favor. Liga e peça a sua chave. Esse programa está sendo transmitido, meu filho, ao vivo, tá? Onde eu posso ver o caractere? Em qual aparelho? Pergunta para o diretor, está viajando, ele está em, como é que chama aquela praia na Bahia? Lá é uma praia que tem é uma praia na Bahia, Porto Seguro, é isso não? Tem Porto Seguro? Porque eu liguei para o diretor. Aliás, eu achei estranho, porque eu liguei para o diretor ontem. E deu caixa postal, só que falava em inglês. Como o telefone do diretor é daqui, eu liguei para o bispo, onde é que está o diretor? Ele falou, está na Bahia. Eu falei, mas lá na Bahia agora só fala inglês? Oxente, bichinho. Mas olha. Eu falei, olha, tem alguma coisa errada com o diretor. O diretor vai muito lá para o lado de Miami, sabia, né? Mas tudo bem. Vai lá para lá. Eu só sei que eu não estou vendo um aparelho com caracteres, né? Tem? Não tem. 3577 3800 3488 3050. Essa sua chave agora dá o endereço, o CEP. Romanos 8:12. Filhos e herdeiros. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Isso aqui não é um estímulo à ingratidão, não. Mas você vai entender. Há pessoas que fazem coisas boas por nós. E nós já fizemos coisas boas para as pessoas. Mas ninguém deve nada para ninguém, a não ser para Deus. E mesmo a sua própria carne, ou seja, os seus recursos de homem, não podem lhe fazer triunfar. O significado dessa palavra é que nós não devemos nada aos homens, mas devemos sempre a Deus. Porque eu e você tínhamos uma dívida
impagável. Você lembra muito bem dessas mensagens do credor incompassivo, lembra? Ninguém podia pagar a nossa dívida, ninguém. Deus então pegou o filho do seu amor. A Bíblia chama Jesus de o filho do amor de Deus. Lembra da mensagem da semana passada? Deus pegou o filho do seu amor e deu como pagamento da minha, da sua, da nossa dívida. Você entende isso? Então a nossa dívida agora é com Deus. Mas Ele não nos cobra. Não. Ele só quer que eu e você venhamos reconhecer o sacrifício, a doação, a entrega, e que Ele verdadeiramente tenha liberdade na nossa vida. Amém, gente? E qual é o propósito dele? Nos fazer felizes, vencedores. Fazer com que sejamos testemunha dele, uma carta de recomendação. Então assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Se viver de segundo a carne, caminhais para onde? O que significa isso? Tem dois significados. Dois pontos positivos. Este não viver segundo a carne, primeiro é não viver fazendo a vontade da carne, pecando deliberadamente. Segundo, é não confiar no socorro, no livramento, na proteção dos homens. Não confiar na carne. Viver segundo a carne é viver segundo os seus recursos, ou recursos de alguém influente, de alguém que promete mudar a sua vida, encaminhar você, abrir portas para você. Isso aqui é um exemplo prático. A igreja de Deus é perseguida dia e noite. Quem sabia disso? E eventualmente aparece uma grande autoridade, um homem investido de autoridade, e promete, e propõe, ou se propõe a ser o guardião da igreja. O dia que eu aceitar que algum homem, por mais que ele tenha autoridade, ainda que seja presidente da república, seja o guardião da igreja, eu vou estar vivendo segundo a carne. O dia que eu nomear um padrinho para a igreja, um patrono, o dia que eu nomear alguém, um homem, para proteger a igreja, eu vou estar caminhando para a morte, porque eu estarei vivendo segundo a carne. Porque o guardião dessa igreja chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. Um líder de igreja é colocado à prova dia e noite. Tem momentos que a gente apanha tanto, e que tramam tanto. E é nesse momento que aparece alguém e fala: eu vou proteger a sua igreja. Quando aparece, eu falo: no máximo você pode servir a obra. Porque proteger a igreja só tem um que pode fazer. Só um. Então,
Viver segundo a carne é confiar na providência de homens. Olha lá. Viver segundo a carne é confiar na proteção dos homens. E se viver segundo a carne, caminhais para onde mesmo? Para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Isso no sentido da renúncia, da santificação. Se afinar com Deus, estreitar os laços, fortalecer a sua aliança com Deus. Amém? Continua, por favor. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quer dizer que não são os nossos caminhos. O Espírito de Deus, ele não é guiado por ninguém, ele guia. Você não pode guiar o Espírito de Deus, não. Ele é o seu guia. Eu não posso guiar a Deus, eu não posso instruir a Deus. Eu tenho que ser instruído por Ele. Ele conhece o caminho melhor do que eu, melhor do que você. Você não tem que dar conselhos para Deus, você não tem que dar opinião para Deus, não. Você não tem que discutir o plano de Deus, o projeto de Deus, e dizer, é desse jeito, Senhor, não. O próprio Filho de Deus, quando viu a morte de perto, a angústia tomou conta da alma dele, ele falou, minha alma está angustiada, lá em João 12. Mas ele pediu, quando ele orou, e pediu, se possível, passa de mim esse cálice, quer dizer, esse sofrimento. Todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Eu e você temos problemas demais às vezes, porque às vezes as dificuldades, as adversidades, as tristezas nos perturbam tanto que somos apanhados dando instruções a Deus, querendo guiar a Deus, dizendo é por ali, tem que ser desse jeito, não. Tem que ser do jeito que Deus quer. Quando a coisa está muito difícil, às vezes temos a impressão de que Deus não está cuidando, mas Ele está no controle. Lembra do Josafá que se perdeu, falou, a multidão é grande demais que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer, nós não temos força para resistir. Porém o quê? Os nossos olhos estão postos. O que você entende? Quando você põe os olhos em alguém que caminha com você, é porque este alguém está te guiando. Do contrário, este alguém deveria olhar para você. Se fosse você o guia, se fôssemos nós os guias, então deveriam olhar para nós, mas nós somos guiados. Então os nossos olhos estão postos em Deus. Mas eu não vejo Deus. Como não? Como não? Eu já vi Deus hoje aqui. Pergunta para o doutor ali que trabalha dentro de uma UTI. Pergunta para ele. E deve ter mais algum médico aqui. Se uma criatura no estado daquela mulher que estava aqui, não sei onde ele está agora, estava gemendo de dores, inchada, olha ali, ó. Olha como é que ela está.
Pergunta para ela, olha os olhinhos dela brilhando. Pergunta para o médico, é perguntar para o médico, pastor. Ela não é médica. Pergunta para o médico se é possível uma pessoa chegar no estado que ela estava e ficar desse jeito. Se os próprios médicos que têm recursos da ciência não conseguem melhorar de uma hora para outra a vida de uma pessoa, vai fazer um tratamento, uma cirurgia, muito menos eu que não sou médico, não sou nada, absolutamente nada. Então eu vi Deus operando na vida dela. E colocar os olhos no Senhor é o mesmo que confiar e esperar nele. Quando Josafá disse, os nossos olhos estão postos em ti, a tradução é, nós não temos o que fazer, não sabemos o que fazer, mas esperamos no Senhor. Amém? Continuando, diz assim, é maravilhoso isso. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são o quê? Que cor que é um espírito? Eu tenho uma curiosidade. Alguém pode me ajudar? Que tem gente que consegue ver espírito, consegue? Consegue? Você consegue? Eu sou enjoado. Você consegue ver espírito? Que cor que é um espírito? Então o que é ser guiado pelo Espírito? A Bíblia diz, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos? Você vê o Espírito de Deus? Hein? Então, ser guiados pelo Espírito, você tem que ter, como você não o vê, nesse caso nós somos como a cegos, né? O cego, ele tem um guia. Existe até um cão guia hoje, o labrador, não é isso? O cego tem um guia. Ele vê o guia? Hein? Não. Mas ele é guiado. Eu e você não vemos o Espírito. Mas nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Isso significa que a referência, o que faz com que sejamos guiados, é a confiança que temos nele, no Deus, no Espírito do Senhor que está em nós. Mesmo sem vê-lo, e sem ver também a saída, nós sabemos que vamos sair. Nós não vemos a solução às vezes. Em alguns casos, o grau de dificuldade é tão elevado que avaliamos os nossos recursos e concluímos que não tem jeito. Tem coisas que não tem jeito mesmo. A gente olha e fala, não tem jeito. Mas sabemos que o Espírito do Senhor está em nós e vai mostrar a saída, porque Ele dá jeito para tudo. Ser guiado pelo Espírito do Senhor é confiar nele. Amém, gente? 100% nele. Isso é ser guiado pelo Espírito. Ter esperança nele. Diz assim, continuando. Daqui a pouco eu vou mostrar sobre a esperança. Nessa mesma página aqui. Continuando, diz assim.
porque não recebestes o espírito de escravidão. Quando fala Espírito de Deus, é diferente, ó. Mostra lá Espírito de Deus, com E maiúsculo, você percebe isso? Quem já percebeu isso na sua Bíblia? Agora, olha o espírito de escravidão, como é que é escrito lá embaixo, ó. Isso aí é espírito, minha filha? Isso aí que você está botando na caneta é espírito? Isso é espírito que eu não vejo, né? Eu não estou vendo espírito aí, não. Espera aí, ó, me ajuda aí, ó. Olha o espírito de escravidão, agora olha o espírito de Deus, a diferença. Até para escrever é diferente. Porque não recebeste espírito de escravidão. O que é escravidão? O que é escravidão? Ah, é? Vem de escravo, né? Escravo tem vontade própria? Tem expectativa? Não. Deus é tão maravilhoso, embora Ele se ofereça para ser o nosso guia, Ele não quer que estejamos alienados, não. Ele não quer que sejamos escravos, pelo contrário, existe uma liberdade chamada liberdade do Espírito. A Bíblia diz que Ele nos chamou para a liberdade. Porque o que Ele quer que façamos é exatamente o que é benéfico, o que é maravilhoso, e que nos traz uma sensação de bem-estar tremenda. Tudo que Deus faz é bom. Amém, gente? Então veja lá. Porque não recebeste espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Agora você vai perceber que, quando diz para não viver segundo a carne, não é só no sentido do pecado, também isso, mas no sentido do temor, do medo. Viver atemorizado é viver preocupado, não é isso? Ou está errado? Viver com temor, temor não é medo? É. Só o temor de Deus que é diferente. Mas a palavra temor, a tradução é medo. Né? Tanto é que a Bíblia diz, não temas, não temas, não temas. Não é verdade? Viver outra vez atemorizados. Por que outra vez? Porque quem não tem Jesus vive com medo. Você liga a televisão e alguém diz assim, este ano que está chegando, muita gente vai ficar desempregada. A pessoa fica desesperada. Tem gente que começa a comprar coisa para dentro de casa, aproveitar que está empregado. A pessoa já está confessando que vai ficar desempregada. Alguém diz, está vindo uma gripe que está matando muita gente, igual aconteceu aí, a gripe do frango, do porco, do cachorro, do Satanás. Eu lembrei até um dia, alguém falou, eu fui comer um bife de porco, que eu gosto muito de carne de porco. Alguém falou, você não tem medo da gripe suína? Eu falei, não sou suíno. Quer saber de gripe suína? Você está doida? Viver atemorizado, viver com medo. Isso é vida? Isso é vida? Claro que não. É óbvio que não. Então o Senhor diz que o Espírito dele vai nos guiar para não vivermos outra vez atemorizados. Não vivermos com medo.
Eu não sei se você consegue perceber, e o próprio apóstolo Paulo disse que quem prega o evangelho verdadeiro é como uma ovelha caminhando para o matadouro, vive no risco da vida. Quer dizer, nós somos ameaçados, e nos últimos 15 dias intensificou isso, com mensagens e falas no telefone. Meus números são trocados, e uma semana já descobrem e começam. Você me vê com medo? Você percebe? Você já me viu com medo alguma vez? Não. Chateado, sim. Mas com medo? Não. Eu não vivo atemorizado, eu só temo a Deus. A Deus. Porque eu sei muito bem que aquele que me guia é que garante a minha integridade. E o dia que ele quiser riscar o Valdemiro dessa terra, ele é quem decide. Eu estou de terra inteiro, me causa temor. Não. Eu não vivo atemorizado, não vivo escondido. Eu não vivo escondido. Eu não. Eu dou as caras. Eu estou aí, todo mundo me vê. Eu não vivo intocado. Não vivo em caverna. Não. Eu não sou casulo. Não vivo escondido. Eu vivo por aí. E ando por aí, no meio da rua. De vez em quando alguém me encontra por aí. De chinelo, de bermuda. Então, nenhum de nós, ninguém, pode viver atemorizado outra vez. Esse outra vez quer dizer que quem não é guiado pelo Espírito tem motivo para ter medo. Mas quem é guiado pelo Espírito de Deus não tem motivo. Mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Que quer dizer meu Pai. Espírito de adoção. Esse espírito de adoção já não é o Espírito Santo, não. É o espírito do homem. É o espírito que saiu de dentro de Deus. Espírito do homem soprado por Deus. De vida. Então nós fomos adotados. Mostra lá, por favor. Isso, pode balançar, barbeirar à vontade. Não se preocupa não. Aproveita que vocês estão aqui. Que se fosse na Globo, a coisa ia ficar feia para o seu lado. Mostra lá, por favor. Quero ver a palavra. Mas recebeste espírito de adoção, baseados no qual clamamos. Não é aí não, eu já li aí. Eu quero continuar, por favor. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Testifica mesmo? No seu caso. Ou você tem dúvidas? Satanás às vezes quer semear dúvida. É ou não é? É ou não é? É. Quantas vezes Satanás quis semear dúvida no seu coração? E fica perguntando, será que você é de Deus mesmo? Toda hora aparece alguém. Ou, às vezes, acontecem problemas conosco. E o diabo quer logo questionar.
É ou não é? Às vezes a própria igreja põe as pessoas em dúvida. Porque o sujeito, mesmo o sacerdote, estando com a vida cheia de problemas, ele prega para as pessoas que quem tem problema porque não é filho de Deus. Você já ouviu isso aí por aí? O sujeito está, como diz lá no Nordeste, é o pó da rabiola. Você sabe o que é rabiola? É negócio do papagaio da pipa. Rabiola, já viu não? Quando o papagaio escangalha, como diz lá na roça, qual é a primeira parte que solta? A rabiola, a mais frágil. O sujeito é o pó da rabiola e fica ensinando para o povo que quem tem problema é porque não é filho de Deus, Deus não está com ele. Ué? O apóstolo Paulo, ele estava preso um dia e humilhado. Aí ele escreveu, ele comemorou, né? Porque mesmo tendo enfrentado problemas, permaneceu na presença de Deus. Aí ele fala: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei o quê? Guarda a fé. O diabo quer confundir as pessoas. O diabo quer confundir. Sinônimo de comunhão com Deus não é ter carro importado na garagem. Isso é bom. E Deus dá. Não é ter isso ou ter aquilo. Porque tem muitos filhos das trevas que têm tudo isso aí. Quem concorda comigo? Só não tem sossego nem paz e muito menos certeza da salvação. Tanto é que um dia desses eu vi uma notícia de um homem no Japão. Ele tinha uma fortuna avaliada. Ele tinha uma fortuna avaliada em 5 bilhões de dólares. 5 bilhões. E ele teve um problema com as finanças e perdeu 3 bilhões. Lhe restaram quanto? Quem gostaria de ter 2 bilhões de dólares ou de reais? Gostaria, sim. Você ia ajudar eu a comprar uma TV? Quem gostaria de ter? Então vamos lá. Você sabia que uma pessoa com 2 bilhões, a renda dela, sem trabalhar, é tão grande que ela pode sustentar milhares de pessoas? Pois o sujeito escreveu uma carta e se suicidou. Ele era rico ainda? Era muito rico. Mas ele se matou. E na carta ele botou que tinha medo demais de ficar pobre. Ele vivia atemorizado. Com toda aquela fortuna, um homem desse era rico? Não, não era. Agora eu estou falando da verdadeira riqueza. Tem muito rico que tem o medo da derrota.
não só na vida financeira, mas tudo dá errado para o sujeito, ele além de ter medo de perder a riqueza, ele tem outros problemas que ele não consegue resolver de jeito nenhum. São infelizes. E tem muito pobre, que na verdade não é pobre, porque conseguiu descobrir a fé e a esperança naquilo que você não vê, mas você espera em Deus. Isso lhe dá um conforto, uma segurança, um bem-estar, uma alegria de saber que o Deus que nós servimos é real e que mais cedo ou mais tarde vai manifestar o poder dele na sua vida. Eu vou ler para você daqui a pouquinho. Sobre a esperança. Continuando, diz assim: ora, se somos filhos, somos também? Se somos filhos, somos o quê? Herdeiros de quem? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que é co-herdeiro? Gostei, tio. Tio inteligente. Aquele do chapeuzinho ali, ó. Está dormindo, né? Ah, meu pai. O homem falou aí, quem está em casa fica esperando. Olha quanta câmera tem, eu não entendo isso. Achou ele? Aquele dali, ó. Mostra ele de novo. Eu tenho que falar, irmão. O que é co-herdeiro, tio? Herdeiro do herdeiro. Exatamente. Co-herdeiro. Nós somos herdeiros duas vezes. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Agora, olha isso aí, ó. Me perdoe os sacerdotes que ensinam que a vida com Cristo é sempre um mar de rosas. Eu seria muito hipócrita e mentiroso, enganador, se ficasse iludindo vocês. A nossa única esperança de vitória é com Cristo. Sem Ele ninguém pode vencer. Nem quem tem uma fortuna como o japonês tinha lá, ninguém pode. Olha o fim dele, o que aconteceu com ele. Então, mostra lá, por favor. Herdeiros de Deus e co-herdeiros. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha só. Com Ele? Não. O sofremos ninguém quer lembrar, rapaz. Eu vou te contar. Vocês vieram de onde, hein? Vamos lá de novo. Se com Ele também seremos. Se alguém falar que não sofre porque está com Cristo, é mentira. É mentira. Quem está com Cristo também chora, também geme. Mas Cristo o glorificará. Não se iluda. Mentem para você.
O problema é que, sabe o que eu fico invocado? É que se a vida do sujeito fosse um mar de rosas, eu já vi muitos sacerdotes, não, quem aceita Jesus nunca mais sofre. E o sujeito está sofrendo. Está cheio de problema. Ah, peraí, você está mentindo para você mesmo, rapaz. Sai daí, ó. Não sofre o quê? Claro que sofre. Até o bebezinho ali, ó. Olha lá o tamanho do bebezinho. Mãe, ele está chorando, mãe. Por que... Eu não escondo, não. Eu não. Tem dia que eu estou tão triste. Aí eu oro. E aquele que me guia, ele me traz um sossego, uma paz tão grande, uma confiança, que eu vejo as portas se abrindo, as coisas fluindo. Aí ele fala: meu filho, eu vou te glorificar. O que é glória? Glória é o quê? Glória é alegria, satisfação, conquista. Né? Ninguém pode tocar na glória de Deus. De quem é a glória? Mas eu estava vendo essa semana, até mostrei para a bispa uma imagem na internet da nossa igreja aqui da Alameda. A Sandra, é Sandra, né? É Sandra ou Evandra? A Evandra, troquei de novo, ó. Lá onde você foi curada daqueles tumores, naquela igrejinha, você lembra? Pequenininha. Menor, tamanho desse altar, acho que um pouco menor, né? Menor do que o altar e pela metade a igreja. E a gente chorava tanto com os joelhos no chão, eu e a bispa. E tanta humilhação, gente, tanta humilhação. Mas muita humilhação. E zombavam de nós e perguntavam: vocês têm Deus mesmo? Cadê o Deus de vocês? Perguntavam: cadê o povo dele? Nós sofremos. Aí hoje eu estou vendo aqui, procurando os corredores da igreja, cadê? Daqui a pouco no Brás você liga a televisão e vê o mar de gente, não é verdade? Aí de tarde, 12:30, você liga de novo, aí você vê a câmera mostrando o povo dando a volta no quarteirão. Quem já viu isso? E o braço do Valdemiro quase paralisando. Eu estou desconfiado, tem gente que sai daqui e corre para lá para de tarde. Aí, ó. Então, vê se isso aqui não é uma glória. Agora, é uma glória. Ou seja, é uma satisfação. Depois de ter gemido com o rosto no chão e humilhações, com meia dúzia na igreja. Hoje não tem nem mais inverno para nós. Antigamente, com 6, 10 pessoas, eu sentia um frio dentro da igreja. Hoje, mesmo no inverno, eu estou transpirando, que é o calor humano. Tanta gente que tem. Aí, o que eu ouvi, eu e ela ouvimos juntos isso aí. Uma pessoa de televisão que nos falou. Uma pessoa que mexe com televisão falou: ó, eu estava reunido com alguns líderes e a reunião eles diziam o seguinte, e eles vêm para cima, olha a expressão vulgar, vem para cima da Mundial. Falei: por quê? Porque a Mundial está crescendo muito, segundo eles, vão ter que parar. É claro que não vai, isso é cegueira, isso é cegueira espiritual, cegueira. Isso é cegueira.
O que eu não consigo entender é que quem deveria estar ajudando está atrapalhando a obra. Isso aqui assusta. Quando tinha meia dúzia, ninguém parou. Pensar que pode parar agora tem que estar louco, tem que estar maluco. Quem concorda comigo? É uma multidão. Se eu e você, a gente vai para a rua, ninguém anda na rua mais. Para a cidade inteira. E mais de 2 milhões de pessoas me assistindo só em São Paulo e Grande São Paulo. Sabia disso? E se eu convocar? Então, meu irmão, aprende isso. Às vezes sofremos. Quem concorda? Levanta a mão. Às vezes sofremos. Mas sempre que sofrermos, seremos glorificados, exaltados, abençoados, recompensados. Mais na frente aqui fala da esperança. Lá no versículo 22 diz assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Olha o que diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também, olha ele falando dos pregadores agora, os pregadores, sacerdotes, ó. Mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Fomos salvos em quê? Na esperança. Você consegue entender isso? Quem acredita na sua salvação? Levanta a mão. Quem é que antes não tinha essa certeza? Levanta a esperança. Me arruma o microfone, por favor. Quem antes... Alô, alô. Quem é que antes não tinha essa esperança? Não tínhamos. Então mostra lá a palavra. Olha que palavra interessante. Em cima do que estamos falando. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A palavra é sábia demais. E é verdade. Aquilo que você vê, então você não espera, você vê. O que você espera é aquilo que você não vê. Então o apóstolo Paulo fala que toda a criação, todo o povo geme às vezes. Não só o povo, mas nós que somos as primícias do Espírito, ou seja, que anunciamos as boas novas, também gememos o nosso íntimo. Você não vai achar, né, meu filho, que eu estou falando, né? Eu falei, gememos o nosso íntimo. Achou? Quer dizer, quase achou. Eu estou vendo daqui já, está pertinho de você. Achou. Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como pode? Como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Amém? Se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Que pena que chegou o fim. Eu poderia virar a página aqui, e é uma passagem que eu sou apaixonado, que diz assim:
também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. O Espírito, que Espírito é esse? Vê aí na sua Bíblia se é com E minúsculo ou maiúsculo. Então é o Espírito, aquele mesmo que guia, é isso? Guiados pelo Espírito, lembra? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa... O que é fraqueza? O que é fraqueza? Um dia eu vi uma pessoa bem magrinha, ia na calçada assim, apoiada por alguém. Alguém a soltou, uma mulher bem magrinha. Olha aquelas que eu mostro assim no altar às vezes. E ela começou a cambalear. Ela estava o quê? Fraca, debilitada. O que é fraqueza? Uma pessoa fraca é uma pessoa debilitada. No mundo, a sociedade e os amigos nos aplaudem, nos assistem na nossa... Então você é diferente de mim, porque eu, na minha fraqueza, só tem um que me assiste. Os amigos normalmente assistem na sua força. Quando você está por cima da carne seca, os amigos te assistem. Mas quando você está angustiado, quando você está fraquinho, aí o Espírito Santo te assiste. Lembra do Salmo 91? O Senhor diz assim: na sua angústia eu estarei. Ninguém gosta de estar com alguém na angústia. Uma pessoa angustiada é enjoada demais. Eu, quando eu estou angustiado, meu Deus do céu, eu sou que nem um jumento selvagem. Jumento selvagem dá coisa até na sombra. O sol vira, ele vê a sombra e solta o coice. Ele acha que tem alguém ali, um outro jumento, mas não é a sombra dele. Eu, às vezes, me ver. E segurar embaixo esse? Ah, perdão. Então me dá aqui. Você tá me... Eu não sabia, não. Desculpa aí, filho. Falou que eu estou pegando errado o microfone, ele falou. Eu tenho que aceitar, porque só são 33 anos, né? 33 anos segurando o microfone, né? Quando ele não era nascido ainda, eu tenho que aceitar, fazer o quê? Tem que aceitar. Era aquele de fio, né? Quando eu namorava a bispa, ela ia assistir minha reunião na segunda-feira, daqui a pouco ela me via todo enrolado no fio, que eu ficava nervoso. Dava choque. Eu tenho que aceitar, são 30 e poucos anos só. Aí não dá para aprender ainda. Quem sabe quando o meu cabelo estiver branquinho, igual o seu. Aí eu vou saber segurar, não é verdade? Vou perguntar para a Xuxa como é que é, para o Roberto Carlos. Roberto Carlos, ele põe lá no pedestal, né? Aí já é perseguição. Muitas emoções. Ele assiste meu programa, sabia? Um dia ele mandou o motorista dele lá falar comigo, lá no Espírito Santo. Fala para ele que a mensagem está uma benção. Manda ele falar que eu vou estar fazendo um show hoje aqui. Aí eu falei, você lembra que eu falei lá na reunião? Eu falei, o Roberto Carlos vai estar lá. O que não foi na reunião? Cantar lá. Jesus Cristo. Então... Olha, até a risada. Não, eu vou aprender a segurar o microfone e fazer o quê? Eu vou orar agora. Gente, fica de pé em nome de Jesus. Quem entendeu a palavra? Entendeu mesmo? Quem nunca veio aqui?
Vocês gostaram da reunião? Gostou? Eu acho que gostou esse casal aí, ó. Olha o sorriso. Você é filha deles? É?